Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, mais uma vez trazendo aí informação para vocês, é claro, para vocês compreenderem, deixando bem claro que o intuito aqui do canal é trazer informação, né, para que vocês possam compreender mais sobre a religião afro, tá? Compreender sobre a espiritualidade, né, de forma geral. Então, acompanhe aqui o canal, curta esse vídeo e ajude a compartilhar. E sim, não sei se vocês viram, né, que eu coloquei aí nesse chapéuzinho aqui que eu utilizo, eu coloquei uma cruz invertida, né? E é claro que pode aí ter pessoas que já devem estar se perguntando: ah, isso é do demônio ou isso é Satã? A gente vai explicar um pouquinho para vocês aí sobre esse assunto e você vai se surpreender. Primeiramente, o que eu quero explicar, sabe qual que é o nome desse chapéuzinho aqui? É Equeté, ou chapéu fila, ou filá, africano, né? É um chapéu, né? Uma boina, um chapéu tradicional da cultura africana, né? Então, de forma resumida é isso, tá? Onde que se coloca na cabeça para proteger o ori, ou no caso, proteger a cabeça, a coroa, né? Ou seja, o lado místico e espiritual de quem utiliza, tá bom? Então, de forma resumida é esta: o chapéu fila ele funciona como se fosse um pano de cabeça, porém esse material é um material de uso masculino. Só de forma resumida para vocês compreenderem. Agora a gente vai para o outro lado: cultura afro ou religiões de matriz africana aqui no Brasil. Nós temos o candomblé, a quimbanda e algumas vertentes da umbanda que são de cultura afrodescendente. Essas culturas afrodescendentes, né, que candomblé, a quimbanda e algumas umbandas. Por que eu estou dizendo algumas umbandas? Porque existem umbandas, tá ok? Que trazem consigo na sua vertente uma cultura mais cristã, uma cultura católica, uma cultura ligada ao cristianismo, tá? Então a gente vai descartar essa umbanda que tem uma cultura cristã, porque a gente não vai explicar nesse sentido, a gente vai explicar de uma cultura mais africana, tá ok? Deixando bem claro que se você segue uma umbanda cristã, que acredita em Jesus Cristo, não se preocupe que você não está errado, tá ok? Isso é uma questão cultural, uma questão de doutrina, mas o que vamos citar aqui vai ser religiões mais ligadas ao africano, tá bom? E dito isso, conseguimos compreender o seguinte, que essas religiões africanas ou afrodescendentes, elas não cultuam coisas que estejam ligadas ao cristianismo. Inclusive o candomblé, né, uma religião aqui no Brasil que tem uma ligação maior com o africano, né? Então, dentro do candomblé, a gente não vai ver cultos ou coisas, né, rituais, enfim, que sejam ligados ao cristianismo, tá? Um exemplo é imagens católicas, você não vai ver dentro do terreiro e por aí vai indo, tá bom? Mas o que isso tem a ver com a cruz invertida? Pois bem, chegaram até mim e mostraram várias coisas sobre a cruz invertida, que até então mostrou ali que alguns quimbandeiros, tá, utilizam a cruz invertida. Nada contra, deixando bem claro aqui que a gente tem que entender. Quando uma pessoa utiliza algo, faz algo, a primeira coisa é nós compreendermos que às vezes existe algo cultural, né? Então a gente não pode sair questionando ali de forma geral. O que a gente pode citar aqui é uma visão ampla e a gente pode trazer a base do significado para vocês compreenderem. Eu, particularmente, Patrick, tá? Eu não concordo muito com um praticante, tá? De uma religião afro utilizando coisas católicas ou cristãs. Ou seja, quando eu vejo isso, eu já percebo que tem ou que existe uma influência, tá? Eu não gosto dessa influência do cristianismo dentro da religião afro, tá? Isso é uma questão minha, deixando bem claro que eu não gosto dessa influência, porém respeito muito, tá ok? Não é à toa que eu vou em muitas casas de umbandas que são ligadas ao cristianismo, enfim, eu respeito muito, porém não é algo que eu siga, pois eu não concordo, não é algo que eu siga, não é algo que eu pratico, tá bom? Devido ali à interferência do cristianismo, a história que nós já
que a religião afro já passou, né, devido ali à escravatura, né, à época da escravidão, onde o catolicismo foi implantado e forçado, né, aos negros escravos para que eles pudessem seguir, né. Então, devido a essa questão histórica, tá, eu não sou muito ligado ali ao cristianismo, mas deixando bem claro que o respeito ele é mútuo e deve existir sempre. Mas enfim, um quimbandeiro que é de uma cultura afro, tá, que ele traz consigo dentro da sua religião uma coisa mais africana. Então, nós conseguimos compreender que hoje em dia a quimbanda, tá, que seria uma religião também mais africana, conseguimos compreender que a quimbanda também está recebendo muita influência cristã. Ou seja, a quimbanda aqui do Brasil, ela já se tornou uma quimbanda cristã também, tá? Como a umbanda cristã. Por que eu estou falando que a quimbanda ela se tornou uma religião cristã? Devido à influência do cristianismo que existe dentro da quimbanda. Inclusive são alguns pontos onde são citados o nome do diabo, o nome do Satanás. Isso tudo é uma influência cristã. Por quê, Patrick? Porque este ser diabo ou Satã ou Satanás, ele vem da cultura cristã. Mas eu não vou entrar no termo diabo ou Satanás, porque isso aí também seria um outro vídeo para a gente citar. Por que eu estou falando disso? Porque dentro da religião afro, esses seres, eles não são incluídos. Por quê? Porque para nós que cultua o africano, não existe este ser, tá? Então é meio que uma ironia quando você vê, um exemplo, um candomblecista, quando você vê um quimbandeiro cultuando o diabo. Porém, é claro, devemos respeitar aquela cultura, pois existem várias vertentes da quimbanda também. E é claro, esta quimbanda onde é cultuado Satanás, onde é cultuado o diabo, já é também uma quimbanda cristã e não uma quimbanda afro, tá? Mas sim uma religião com a influência do cristianismo. Sobre a cruz invertida, que muitos ligam, né, este símbolo ao satanismo, ao diabo. Então, quem liga esse símbolo ao mal, infelizmente está enganado. Primeiramente, foi por volta do século, por volta dos anos 60 ou 70, aonde essa cruz, ela começa a ser utilizada como símbolo, tá, do satanismo, ou como símbolo da oposição católica. Então foi a partir ali do ano 60, 70 que essa cruz ela começa a ser utilizada como um símbolo, né, de oposição ao cristianismo, tá? Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o nome, mas os primeiros a utilizar este símbolo da cruz invertida foram cantores do rock and roll, né, que começaram a divulgar maior esse símbolo da cruz invertida e ligar este símbolo ao mal, ao oculto, ao negativo, tá? Então isso aí foi algo, ou seja, foi um grupo de pessoas que pega essa cruz, tá, e assimila ela ao diabo, ao mal. Porém, a origem desta cruz invertida não tem nada a ver com o diabo e não tem nada a ver com o mal. Então, pessoal, o que a maioria das pessoas imaginam, do que a maioria das pessoas pensam, que a cruz invertida esteja ligada ao satanismo, mas a sua base, a sua raiz, o seu significado raiz não é este. A cruz invertida não tem nada a ver com o mal, não tem nada a ver com o satanismo, não tem nada a ver com a religião afro, nem com a quimbanda, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Para quem não sabe, a cruz invertida, ela faz parte do catolicismo, ou seja, ela faz parte da religião cristã. Vamos contar um pouquinho da história para vocês compreenderem. Primeiramente, né, existia ali Pedro, que era um apóstolo de Jesus Cristo. Quem é católico ou quem é adepto já vai entender um pouquinho quem foi Pedro, né? Foi um dos apóstolos de Jesus. Pedro, é claro, ele foi capturado também pelos inquisidores lá, o pessoal da época ali, e ele também foi crucificado, da mesma forma que Jesus Cristo. Porém, Pedro, ao ser crucificado, ele faz um pedido. Pedro, ele se sentia impuro e não se sentia também à altura de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo foi crucificado de forma tradicional para a época, Pedro, né, pediu que fosse crucificado de forma invertida, pois ele não se sentia à altura
para ser crucificado da mesma forma que Jesus Cristo. Então, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, aonde, é claro, aquela cruz foi invertida. Dentro da religião católica, a cruz invertida é conhecido como a Cruz de São Pedro. Não é à toa que, dependendo da ocasião, do local, da cidade, enfim, você consegue encontrar, né, igrejas que têm ali em estátuas, em desenhos, em imagens, desta cruz invertida. Pois o verdadeiro significado dessa cruz invertida, no caso, seria a crucificação de Pedro ou a devoção de Pedro, e mostrando também, né, o respeito de Pedro com Jesus Cristo, né? Mostrando assim para os fiéis que nós não somos iguais a Jesus, nós estamos abaixo de Jesus e não conseguimos nos igualar a Ele, a soberania de Jesus Cristo. Isso dentro do significado católico, tá? Então a cruz invertida, ela não é utilizada como símbolo negativo, como símbolo do mal. E você às vezes pensando que a cruz invertida teria alguma ligação com o demônio, teria alguma ligação com o diabo ou alguma ligação com a religião afro. Infelizmente isso aí foi ganhando popularidade, mas as pessoas, conforme as coisas vão ganhando popularidade, as pessoas só querem reproduzir, só querem copiar, mas não buscam a fundo o verdadeiro significado. Aí é que tá, aí a gente fica meio que perdido, sem entender o que é certo, o que é errado. Mas eu espero que vocês tenham entendido agora um pouquinho sobre o verdadeiro significado dessa cruz invertida. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E mais interessante, você sabia disso sobre a cruz invertida? Deixe nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião. Mas enfim, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Não esqueça de curtir e ajudar a compartilhar esse vídeo, tá ok? E é isso, até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.